Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Filo História. Sou o professor Jorge. Eu vim aqui para nesse vídeo de hoje fazer uma resposta a um comentário que foi feito lá no último vídeo que eu fiz do canal, dentre os poucos que estão lá, que é o vídeo do meu react ao Marcos Eberlin. Um vídeo que tem mais de 1h15 lá. Quem puder dar uma olhada lá no vídeo, tá muito legal. É um react que eu faço alertando aí para uma coisa perigosa que pessoas como o Marcos Eberlin vem fazendo e fazem, né, com a questão da educação, com a questão do ensino, tudo em nome de fazer valer a ideologia deles, né, o que eles acham que é verdade, que as pessoas têm que se sujeitar a isso. E a ideia que eles têm de ciência e como eles deturpam isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo resposta a um rapaz, eu acho que é um rapaz, porque no mundo da internet, principalmente no YouTube, algumas pessoas, eu já vi isso várias vezes, tem pessoas que são entidades etéreas, assim, elas parece que não, elas não são de carne e osso com a gente, elas não têm história, né? Elas não têm passado nem presente, elas não têm, as pessoas não têm um nome normal, não têm uma foto normal, não tem nada, às vezes tem nem postagem nas coisas, né? Não tem. É tudo meio etéreo, como eu digo, né? Uma coisa que está pairando ali abstratamente na realidade. E eu não sei se é que pessoa qual é a idade, qual é a formação, se é um homem, se é uma mulher, se é brasileiro, se é. Eu não sei nada sobre essa pessoa. O que eu sei é que essa pessoa fez um comentário. É o único comentário lá, o outro que tem um respondendo ele, que está só uma palavrazinha lá. Mas essa pessoa fez um comentário ao meu vídeo, né? E é um comentário assim, um comentário provocador, né? E ela colocou assim, quem depois vai lá no vídeo anterior e tem lá o comentário que tem lá. Eu procurei essa pessoa até no Instagram, que é o nome que tá lá, e o que tem é exatamente uma foto, é um perfil sem foto, e não tem nenhuma postagem, é aqueles que você tem que seguir para ver alguma coisa, mas não tem postagem nenhuma da pessoa. Então é como eu digo, né? Essas entidades etéreas. E a pessoa é o Minskazibooks 8. Deve ter mais alguma coisa depois, não sei. E ele colocou assim, eu falei, né, dos erros do Eberlin, porque eu fiz toda a introdução sobre o Eberlin, mas o centro do meu vídeo era a denúncia sobre a negócio de ele querer queimar os livros, né? Livros que vão chegar aí nas suas pessoas, vocês podem tocar fogo. Então ele liberou a galera para tocar fogo nos livros. E aí eu fiz uma introdução falando sobre como o Eberlin faz ciência, aquela coisa todinha. E o rapaz, ou a moça, eu não sei, eu sinceramente eu não sei quem é essa pessoa, colocou assim: ciência mesmo é falar que o ser humano veio de uma série de acontecimentos ao acaso. Eu sou uma pessoa muito impaciente e, assim, eu pensei em dar bloquear o comentário, ou então dar uma resposta assim, bem desaforada. Mas eu pensei, passou essa semana, eu digo, eu vou aproveitar esse comentário e vou fazer vou tentar aprofundar aqui uma discussão sobre a questão da ciência, né? Como é a ciência, como a ciência funciona. Então eu dividi essa explanação aqui, que com certeza será bem mais curta que o outro vídeo, em 3 partes pequenas, né? Que eu decidi falar assim: primeiro, a relação entre a ciência e Deus, né? A questão de Deus e de ciência e religião como coisas que devem ser antagônicas, né? A gente aprende muito isso com um bocado de gente e eu não concordo com isso. E eu vou demonstrar aqui por quê. O segundo ponto é a relação entre ciência e verdade. O que significa a verdade na ciência? Como isso se configura. E o terceiro ponto é uma nova provocação, né? A pessoa, a entidade colocou a provocação, né? Sobre essa questão do acaso, né? Porque, na verdade, essa questão do acaso ela é muito dúbia, né? Mas, enfim, ele diz que é acaso, a ciência tipo assim,
O que seria a ciência seria dizer que o acaso. E isso é que tá certo, tal, é assim mesmo, isso faz sentido. E aí eu rebatei a provocação, fazer uma outra provocação sobre como que a teoria defendida pelo Eberlin, a teoria do design inteligente, a teoria criacionista como um todo, o criacionismo como teoria científica, e a dele principal, que é aquela do criacionismo da Terra Jovem, como isso também não faz sentido nenhum. Como isso é bem fraco, tem pés assim, bem de barro, né, são fáceis de derrubar. Então, o primeiro ponto primeiro ponto sobre a questão de ciência e Deus. Quando o rapaz fala, ou a pessoa, não sei, quando a pessoa fala que a questão do acaso, a série de acontecimentos ao acaso, ela está atribuindo isso à ciência. E uma coisa que eu disse no outro vídeo é que ciência não é uma entidade, ciência não é um órgão, ciência não é um comitê, né? Ciência é um modo de fazer as coisas, né? É um modo que é bem humano, a ciência. É bem, como dizem os mais críticos, é bem materialista a ciência. Então ela precisa de passo a passo, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser demonstrada para que as pessoas possam, mesmo não concordando, ver aquilo e dizer assim, isso aqui faz sentido. Quando você fala que a ciência... o cara não entendeu o meu vídeo, né? Porque ele parte do pressuposto assim, de que a ciência, você só adere, você só é realmente científico se você achar que foi tudo do acaso, né? E um dos exemplos que eu trouxe, inclusive, foi do Collins, Francis Collins. Está aqui o livro dele de novo, A Linguagem de Deus. O Francis Collins é um evolucionista, só que ele é um cristão. Ele é um cristão, acho que é até protestante, inclusive, né? Então ele está mais pro lado, religiosamente, ele está mais pro lado do Eberlin até do que do meu. Então, o Collins, ele é a prova viva de que isso não existe. Não o fato de você ser um evolucionista, de você concordar e aceitar as teorias científicas aceitas, não quer dizer que você tem que ser necessariamente ateu. Essa posição, ela ganhou, ela existe em muito lugar. Eu sei que eu fiz história, e história é meio que uma obrigatoriedade ao ateísmo, assim, não no sentido de fazer as coisas. Ninguém nunca me perseguiu, eu não vou entrar nessa. Mas, assim, todo mundo e há o entendimento assim, não, a história me fez ateu. O que é uma coisa boba. Você já era ateu antes de entrar na faculdade. Não foi a história que te fez ateu, nem foi a história que te fez ser religioso, né? Eu já entrei na escola com a minha, na faculdade com a minha religião e continuo com ela. E quase todo mundo que eu conheço entrou já questionando, já não acreditando em um bocado de coisa. A faculdade não vai fazer você deixar sua religião ou não, porque isso não... Sei que você é muito fraco. Mas isso ganhou muita força com o lançamento desse livro aqui, que é do Richard Dawkins, que é Deus, um Delírio. Eu li esse livro na época da faculdade, faz mais de 15 anos. E tem umas coisas aqui que eu achei muito... Porque o Dawkins, que é um militante ateu, né? Um ateu bem militante, inclusive ele parece que entrou numa onda aí de negacionismo também. Eu vou pesquisar depois e informar direito a vocês. Né? Ou seja, ele desse ponto ele ficou mais parecido com o Eberlin. E o Dawkins, ele meio que quase que obriga, que torna necessária a vinculação entre evolucionismo e ateísmo. E o Collins, o Francis Collins, ele vai rebater isso. O próprio Eberlin, eu acho que não está naquele vídeo, mas em vários vídeos, quem quiser pesquisar, aí pode olhar, ele fala várias vezes que ele já foi um evolucionista teísta. Ou seja, ele concordava com a evolução, e isso não impedia ele de acreditar em Deus. O Eberlin não era um ateu que começou, aquela coisa, né? Eu comecei a coisar e virei, eu comecei a estudar e virei crente em Deus, que eu percebi que... Não, ele conseguia, ele concordava com o evolucionismo, ele não era ateu. O próprio Collins, no livro dele, ele vai falar isso, que não o evolucionismo tem... A teoria da evolução, os caras nem gostam desse nome evolucionismo. A teoria da evolução tem muita evidência, muito sólida.
O Papa João Paulo II já falou isso também. A própria Pontifícia Academia de Ciências, lá do Vaticano, também a Igreja Católica não entra mais nessa discussão de literalidade de Adão e Eva, porque isso não faz o menor sentido. Então, o próprio Collins cita no livro dele alguns religiosos que também são caras religiosos até de igreja ortodoxa ou igreja católica, que são evolucionistas, que concordam com a teoria evolucionista. E não é necessário você concordar com a teoria evolucionista, desde que você apresente uma base sólida, uma teoria sólida para confrontá-la, que não é o que o Eberlin faz. O Eberlin confronta a teoria evolucionista com a falácia do perseguido, né? Eu sou perseguido, aquilo é uma religião, sendo que quem tem a religião é ele, né? Que fala que a ciência que não bate com a Bíblia é falsa. E é tão interessante isso que, assim, a literalidade do texto bíblico, se você for parar para pensar, você vai dizer também que a Terra não gira em torno do Sol. Porque lá no livro de Josué tem que o Sol parou. Deus fez o Sol parar. Mas a Bíblia diz, fez o Sol parar. Então, se é a literalidade bíblica, o Sol parou. Então você não pode crer na Bíblia e crer que a Terra gira ao redor do Sol. Então, daqui a pouco vai aparecer os doidos aí que vão dizer, não, a Terra não gira ao redor do Sol, é o Sol que gira, porque na Bíblia está dizendo isso, e aí você vai partir da conclusão de novo para vir para as premissas. Que é isso que eu fiz no meu vídeo, e eu acho que a pessoa que fez o comentário, ela não viu o vídeo todo. Ela quis só fazer a militância dela, né? Que é válido, legítimo, ser um militante pró qualquer causa, né? Qualquer coisa, qualquer crença. No entanto, eu acho inválido porque ele partiu de um pressuposto que ele não prestou atenção no que foi falado. Então ele não rebateu o meu argumento. Ele simplesmente veio com uma frase feita. A ciência tem que ser ao acaso. Não, eu sou cristão, o Collins é cristão, outros caras são cristãos, outros cientistas são cristãos e mesmo assim admitem a evolução. Se eles são cristãos, eles não acham que tudo é por acaso, porque eles acreditam num Deus que criou tudo e tal. Só que, inclusive, a própria teoria do Big Bang, que foi... o Eberlin fala um bocado de bobagem sobre ela, dizer que ela foi... Quem propôs a teoria do Big Bang, que até surgiu como uma teoria que é uma teoria que visa colocar um ponto inicial para dar meio que uma base, dizer assim, alguém começou isso aí, porque ela foi proposta por um padre. O padre padre Lemaitre, se eu não me engano, um padre belga, ele era um astrônomo, e foi ele que propôs a teoria do Big Bang. E é interessante porque o padre que propôs a teoria do Big Bang, o Darwin, que também era um cara, né, era um anglicano, que propôs a teoria, eles propuseram a teoria, e de lá para cá, tudo que foi pesquisado, tudo que foi conhecido pela ciência, foi embasando as duas teorias, tanto a da seleção natural, quanto a do Big Bang. A do Big Bang há milhões de anos. Porque também o fazer científico é assim, ele caminha junto, né? E assim a gente entra na segunda parte, que é a relação entre ciência e verdade. Que é outra coisa também que a pessoa que fez o comentário ela não entende. Que é assim. Se as coisas acontecem por acaso ou pela providência divina, isso depende, está em discussão, porque depende da consciência de cada um. O problema é que o fazer científico, ele trabalha com aquilo que pode ser demonstrado. Deus, a figura divina, ela não pode ser demonstrada. Ela não pode ser... Porque eu não posso, por exemplo... Olha, eu tirei uma foto de Deus. Então não é uma coisa demonstrável. Não quer dizer que não exista. Porque o que eu não posso demonstrar não quer dizer que não exista também. Que é um engano que as pessoas têm. Que é o engano do Dawkins, é o engano do Eberlin, nas duas pontes. Do teísta e do ateu. Que é achar o quê? Que o ateu acha que, como Deus não é demonstrado, ele não existe. O teísta fundamentalista, ele acha que Deus não precisa ser demonstrado, e aí a ciência ela é necessariamente materialista, ateia.
Então quem acredita na ciência duvida de Deus. Não se coaduna as duas coisas. Porque o que é verdade em ciência como eu disse no outro vídeo também, eu estou dizendo, o pessoal não assistiu todo. A ciência trabalha com a ideia de verossimilhança. E tem uma palavra, que é uma palavra bem inusitada, mas que ela define muito o que é ciência, que é verificabilidade. Científico é tudo aquilo que pode ser verificado. Então, por exemplo, vamos supor que eu, ou qualquer outra pessoa, Francis Collins, ou Marcus Eberlin, ou Richard Dawkins, temos essa noite uma revelação divina. Então eu recebo uma revelação divina, como Moisés na sarça ardente. Se eu ver Deus diante de mim, ninguém vai precisar provar que ele existe. Eu vou ver ele diante de mim. Só que se só eu ver Deus diante de mim, para as pessoas concordarem que Deus existe, elas vão ter que acreditar no meu testemunho. Ou seja, eu não vou poder demonstrar, nem vou poder tornar verificável. O que não quer dizer que não aconteceu. Certo? Assim, nesse sentido. Eu não recebi nenhuma revelação divina. Eu estou falando que, por exemplo, eu vi um crime acontecer. Eu vi. Então eu sei que aconteceu. Mas eu não tenho como provar para as outras pessoas. Então, as pessoas não têm como verificar. Portanto, elas não são obrigadas a acreditar, a não ser que elas confiem na minha palavra. Mas a ciência não trabalha com confiar em palavra. Ela trabalha com a verificabilidade. O que é verificar? Verificar é aquilo. Eu acho que não é, mas a pessoa está me provando que é. Não é a palavra dela contra a de qualquer outro. Ela está me mostrando aquilo. A teoria evolucionista, eu não gosto da teoria evolucionista. Eu acho, inclusive eu particularmente, acho que muita gente que fala... Eu confrontei muitos evolucionistas, porque eu acho que tem muita gente que fala de evolucionismo e não entende. É aquela mesma lógica, né? Eu quero ser contra a religião, eu sou ateu, tal. E aí se você joga isso como se... Que é outra coisa também que as pessoas falam, você tem uma religião, mas não mete na ciência. Não é questão de intrometer na ciência. Porque se eu tenho fé em alguma coisa, a ciência não vai poder dizer que eu estou errado. Agora, quando eu faço ciência, o que eu tenho que tratar é com aquilo que é palpável e verificável. Eu sou historiador, por exemplo. Então, eu posso ter uma opinião sobre determinada figura ou um determinado acontecimento e achar como... Muita gente, por exemplo, acha que... Vamos pegar aqui um fato histórico. Getúlio Vargas cometeu suicídio. Aí muita gente diz, mas eu acho que aquilo foi uma armação e tal. Pode ter sido uma armação muito bem bolada? Pode. Mas assim, navalha de Ockham, ou seja, apelas para o mais fácil. Ele foi encontrado ainda vivo, né? Com a arma na mão, com o tiro no peito. O médico dele disse que ele perguntou onde era o coração poucas horas antes de morrer para ter certeza de que ele daria o tiro certo. Tem uma carta escrita por ele. Então, assim, alguém pode ter forjado a carta? Pode. Mas quando a gente trabalha com o que é verificável, o que é que eu tenho de palpável? Isso aqui. As pinturas rupestres. Eu posso criar uma série de hipóteses, mas elas não vão passar de hipóteses, a não ser que eu consiga criar uma ordem lógica. É por isso que é importante filosofia quando se faz ciência. Filosofia é a mãe da ciência, né? Então você tem a lógica, você tem a navalha de Ockham, que eu falei que é dentro da lógica também, que é para a gente tentar levar essas coisas para um lado mais sério. Então, ciência é aquilo que é verificável. A ciência não diz que Deus não existe. A ciência não prova que Deus não existe. Inclusive, filosoficamente, é impossível provar que uma coisa não existe.
né? É como tem aquela ideiazinha que é engraçada, que é do bully voador. Tem um bully voador orbitando a Terra. Mas eu não posso provar, portanto ele não existe. Assim, o cara diz, me prove que não existe. Eu acredito que existe, me prove. Não tem como provar que uma coisa não existe. Não existe. Você pode provar que algo existe, mas não que uma coisa não existe. Então a ciência em si, ela não a ciência, o método científico, o fazer científico, não é entidade ciência, ou um indivíduo que é um cientista, porque ele pode ser ateu e ele pode... Como o Dawkins tem bons argumentos, inclusive. Né? Eu confesso aqui que tem um capítulo dele aqui, que na época que eu li, eu fiquei... eu acho que é o maior capítulo do livro, que é a hipótese de que Deus... Não, a hipótese que Deus existe, capítulo 2 ou capítulo 4, porque quase com certeza Deus não existe. Que a gente vê, são bons argumentos. Como são bons os argumentos de Tomás de Aquino, que não que chama de provas, mas na verdade não, porque a ideia de prova que a gente tem hoje é a ideia exatamente da ciência. O que é a prova? É aquilo que é verificável, é aquilo que é demonstrável, é aquilo que há toda uma lógica interna que você não tem para onde correr, né? E que se você só pode quebrar aquilo se você for capaz de criar uma outra lógica coerente para embasar. É o que eu estou dizendo, o evolucionismo, a teoria da evolução, ela pode ser ultrapassada? Pode. Mas ela só pode ser ultrapassada cientificamente, porque ela é uma teoria científica, ela não é uma narrativa feita... Como teve várias na história da ciência, na história da humanidade, hipóteses que os caras falaram e fazia sentido para muita gente, e depois os caras viram, não, mas isso aqui... Agora, teoria da evolução, você vai para a história da humanidade, para arqueologia, aí você vai para paleontologia, na biologia, aí você pega Big Bang, você pega geologia com aqueles estratos, você pega métodos de datação, carbono 14, termoluminescência, etc. E tudo vai sendo coerente um com o outro. É como disse o Papa João Paulo II. Não é uma mera hipótese. Não é uma coisa qualquer. Né? Ah, mas eu creio na literalidade bíblica e etc. Não, aí a questão de crença sua. Eu creio nos dogmas da Igreja Católica. Eu também creio. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, é o terceiro ponto, que é o design inteligente. O próprio Collins fala no livro dele, né? Que o design inteligente ele depõe contra a ciência. E depondo contra a ciência, ele depõe contra si mesmo. Porque assim, olha a pergunta de novo do Niskazi Books 8. Ciência mesmo é falar que o ser humano veio de uma série de acontecimentos ao acaso. Olha só, provocação, né? Então, ciência então é provar que é do passado, né? Veio acaso, tudo do acaso, né? É verdade esse bilhete. É uma provocação dele. Valeu, fera, né? e aí eu posso rebater, dizer assim, mas o design inteligente, a chamada teoria do design inteligente, e na sua forma mais tosca, que é essa da Terra Jovem, que consegue ir além, ser bem mais absurdo, ela parte da ideia de quê? De que a perfeição de tudo como funciona. Mas assim, tudo funciona mesmo. Tem vídeos aí, mais vídeos dos caras detonando o design inteligente, mostrando coisas assim que são absurdas, né? Um órgão que a gente tem que serve para uma coisa, mas foi feito um nervo dentro que causa um problema medonho e que faz aquilo não funcionar. Então, o design inteligente, porque Deus é perfeito e fez tudo bem encaixadinho. Mas se você for olhar para a natureza, as coisas não são encaixadinhas, não. As coisas não são perfeitinhas. Desde o organismo humano até o espaço. As coisas não são todas assim perfeitas, assim, bem encaixadas. Não são as coisas são bem, às vezes, bem disformes, bem oblíqua. Então isso depõe contra o próprio design inteligente. Então se o cara vem com a ideia de que tudo veio pelo acaso, eu não acho que tudo seja por acaso. O que a ciência também não... O método científico não prova que as coisas são por acaso. Elas só provam como foi feito e há quanto tempo aquilo existe. Até que você possa
até segunda ordem, digamos assim, que você possa demonstrar, fazer as pessoas verificarem, daí as palavras, demonstrar, verificar, que aquilo não se deu daquele jeito. Até então, o que temos é aquilo. Ou seja, teoria da evolução tem lacunas? Tem. Mas, quando você vai para o design inteligente, você percebe o quê? O design inteligente ele não responde aquelas lacunas. Porque o design inteligente parte de a teoria, que é exatamente assim. Porque o pessoal pensa assim, se você é cristão, você acredita no design inteligente, você acredita que Deus fez. Não, quem é cristão, quem é religioso, da religião cristã, ou das religiões monoteístas, judeu ou muçulmano, eles acreditam que Deus fez tudo. Só que a teoria do design inteligente, ela não é só isso. Ela parte do pressuposto que tudo que foi feito é muito organizado, então, só porque assim, se você diz, tem um design, mas esse design, por que nada na narrativa do design inteligente comprova que esse design tem que ser o Deus monoteísta, o Deus das religiões monoteístas. E mesmo que for, porque se você parte para pressuposto que o Deus dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus é um Deus perfeito, é um Deus que tudo pode, e ele é um design, ele desenhou tudo nos mínimos detalhes, como é que tem tanta coisa que não se encaixa? Que assim, os caras até dizem, né, por exemplo, os órgãos reprodutores, o órgão reprodutor masculino e feminino é o mesmo órgão de expelir a urina. Né? Então, tanto o órgão masculino e o órgão feminino, eles servem para a reprodução, eles são usados na relação sexual, e são eles dois os mesmos órgãos que espelham a urina. Então, o mesmo órgão que você faz sexo é o mesmo que espelha a urina. E os dois estão próximos do órgão que expele a digestão, né? Que é o final do sistema digestório, né? Que é o reto, o ânus. Está próximo dos órgãos reprodutores. Então, assim, o quão inteligente é um design desse? Porque, assim, isso bate muito, assim, para você pensar. A prova que tudo é bem organizado, e alguém bate um negócio desse e diz assim, isso é tão organizado assim, e às vezes você fica sem palavra. E partindo do pressuposto que aquilo é uma teoria científica, porque isso não abala a crença do cristão em si. Mas, se você não é cristão, não é religião, que você eleva até a posição de mistério. Porque é um erro do Dawkins também, dizer assim, a religião é só pela revelação, mas tem coisa que a gente acredita pela revelação mesmo. Tem coisa que a gente aprende em casa, que o pai, a mãe da gente diz pra gente, que a gente não me prove, me demonstre. Não, é uma forma de verdade que é adquirida pela revelação. Você crê no seu pai e na sua mãe, então eles lhe dizem, você acredita. Né? Não tem como, por exemplo, eu dizer para alguém, pule daí que eu seguro você. Não tem como a pessoa saber se aquilo é verdade até que ela faça. Então não é demonstrável, verificável, nem tudo na vida. Mas quando se trata de ciência, o fazer científico, então quando você eleva a religião ao status de teoria científica, que é o design inteligente, aí ela falha. Porque ela nivela, ela faz ela nivela a religião pelo nível da ciência, e aí quando você fala em ciência, precisa de muito mais do que você tira até a profundidade religiosa, que tem muito a ver com a ação sobrenatural que não pode ser verificada. A ação sobrenatural, a se acreditar nos milagres, que os milagres existiram, mas eles sempre existem para um grupo seleto de pessoas. Nunca para todo mundo. Eu desafio qualquer um cristão como eu a dizer quando é que Deus apareceu para todo mundo na Terra e disse as coisas. É sempre de uma forma indireta.
Não é sempre de forma direta. A ciência não. A ciência ela exige a direção. Isso não quer dizer que aquilo que é indireto é mentira. É só que não é científico. E é isso que as pessoas não entendem. Porque ciência é verificar. Ciência é demonstrar. O que torna a ciência superior? Não. Só torna ela mais formadora. Ela forma melhor o consenso. Então, quando o rapaz diz veio ao acaso, isso é que é científico? Quer dizer que é isso que faz sentido, dizer que as coisas vieram ao acaso? Eu não sei, eu não acho que as coisas vieram ao acaso. Francis Collins também eu acho que não acha, e é um grande cientista, né? Que as coisas vieram ao acaso. E nem a evolução em si, a teoria da evolução quer dizer isso. É o evolucionista ateu, que ele acredita, não, se não existe Deus, então tudo veio pelo acaso. Mas a teoria científica não diz nada sobre Deus. Ela diz sobre aquilo que você está vendo. O Deus existir ou não, a partir desse pressuposto, é cada um com o seu intelecto, com sua bagagem de formação filosófica, etc. Porque quando você chega no design inteligente, não, ele é o quê? Ele faz o contrário. Ele não é uma coisa que você quer demonstrar e ignora a religião. Você quer trazer a religião. É o mesmo erro do Dawkins, quando ele quer demonstrar que o ateísmo é científico, a ciência tem que ser ateia, e não é também. Então são os dois polos, né? O Eberlin é por isso que os dois foram, durante a pandemia aí, fizeram umas bobagens aí, né? Porque eles são fundamentalistas. Um é o fundamentalista do ateísmo e o outro é o fundamentalista desse negócio aí que a Terra é jovem, de que foi feito tudo literalmente. E é engraçado que o pessoal diz assim, não, Deus fez todo o universo pela força da sua palavra, mas ele fez em 6 dias. E ele descansou, isso não faz o menor sentido. É por quê? Porque é uma coisa que tem que ser lida, e é como eu disse no outro vídeo, a Igreja Católica inventou isso faz mais de 1000 anos, que é um método de interpretar a Bíblia que chama exegese. E falta o fundamentalista exegese. O fundamentalista não entende o que é exegese. Ele lê, então se ele vai ouvir uma música e o cara vai falar você é um anjo, aí ele vai achar que é um anjo mesmo. Não é. Se eu pegar um bebê e disser assim, é o meu anjo, então você está dizendo que é um anjo, é um pecado. Está dizendo que é um anjo, uma pessoa. Não, um anjo é uma forma de falar. É o mesmo negócio de adorar, né? Adoro chocolate, mas eu adoro a Deus. Que é outra bobagem também, que é só questão de palavra, não existe exegese, não existe interpretação, é uma coisa para ser interpretada literalmente. E é isso. Eu disse que eu tentaria ser curto, né? Terminou ficando longo aí o vídeo, mas era tentar dar tentar abarcar essa questão da ciência. A ciência não nega Deus. O método científico não nega Deus. Tanto que há pessoas que acreditam em Deus. Calou aqui, viu? Tem pessoas que acreditam em Deus e estão de boa com a ciência, tranquilos. O próprio Eberlin era. Inclusive, num dos debates, um rapaz fez uma pergunta ele dizendo assim, mas, professor, se alguém descobrisse que essa sua teoria não... isso abalaria a sua fé? Ele diz, não abalaria. Porque não abala a fé da pessoa. A teoria da evolução abalaria a fé de um fundamentalista. A de um cristão consciente, um cristão inteligente, não abala, não. A ciência, a verdade da ciência, a verdade porque ela é uma verdade produzida por um consenso, não é uma verdade absoluta. É uma verdade produzida por consenso, produzida é verdade enquanto um grupo de pessoas que estudam aquilo estão concordando com aquilo, estão vendo, e é assim com a própria filosofia é assim, né? Por que a gente estuda Kant, por exemplo, e não estuda filósofos contemporâneos de Kant esquecidos? Porque o que Kant falou foi aquilo que para a posteridade foi criando sentido, né? E aquilo que o outro cara falou de repente foi ultrapassado. E aí se esqueceu, se deixou para lá. E o outro ponto é esse aqui.
Dizer que é por acaso e tentar enfraquecer por isso é muito mais fraca a ideia do design. De dizer assim, tudo é muito perfeito, tudo é muito bem bolado. Aí você vai mostrar as imperfeições, aí fica onde o Deus perfeito? Você cria um Deus imperfeito. Você cria uma ciência falha. Por isso que o Collins vai dizer, o design inteligente ele é uma aberração científica e uma aberração teológica. Porque ele desgraça com Deus. A teoria do design inteligente, que tudo é perfeita, quando você vai olhar para a realidade não é, você desgraça com Deus. Você vai criar mais ateus do que teístas. Certo? Então, comentei aí, respondi o comentário. Eu espero que esteja contente. Se aparecer outro aí, qualquer coisa a gente faz outro vídeo aí tentando esclarecer melhor, né? Talvez eu tenha sido prolixo, eu não consegui sentar e planejar assim, fazer um planinho legal. Mas eu posso fazer isso depois, quem sabe, para ficar mais claro. E aí, comentem aí se vocês acham que pode complementar, ou vocês acham que é um problema no meu argumento, pra gente trocar ideia e a gente vai aprendendo junto, certo? Então, comente aí, quem vê esse vídeo depois nas minhas redes, compartilhe. E principalmente o primeiro vídeo, que é uma denúncia séria. Os caras estão querendo, a todo custo, colocar a religião específica deles de forma acrítica nas escolas e estão falando até em queimar livros. Olha isso. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tudo de bom para vocês.